Neste vídeo, vamos analisar todas as vezes em que você sentiu pena de Peter Griffin. Vamos começar. O vício de Peter em cirurgias plásticas. Quando a vaidade quase destruiu a família Griffin, Peter Griffin fica completamente obcecado por cirurgias plásticas após fazer uma lipoaspiração, transformando-se em alguém irreconhecível e perdendo o amor de sua família no processo. Peter, você não pode simplesmente sugar 90 quilos de gordura de si mesmo. Não é natural. Este episódio mostra a rapidez com que a vaidade pode sair do controle quando alguém experimenta pela primeira vez ser convencionalmente atraente. Toda a confusão começa porque Chris se sente péssimo com seu peso e quer nadar na piscina do hotel sem camisa. A família está hospedada num hotel porque a casa deles foi infestada por pulgas, e o que deveria ter sido umas férias divertidas se torna mais um doloroso lembrete para Chris sobre a imagem do seu corpo. Chris, por que você não quer tirar a sua camisa? Porque sou gordo. Peter observa o filho lutar com essas questões e genuinamente quer ajudar. Ele leva Chris para ver o irmão de Lois, Broderick, um cirurgião plástico, achando que uma solução rápida resolverá tudo. Broderick dá esta explicação bizarra sobre como ele se esgueira dentro de você, como um boina verde no Vietnã, para tirar toda a gordura, o que deveria ter sido o primeiro sinal de alerta de que esse cara poderia não ser o médico mais profissional. Quando Chris toma a decisão surpreendentemente madura de manter a dieta e o exercício em vez da cirurgia, você pensaria que seria o fim da história. Mas Peter, sendo Peter, decide fazer o procedimento em si mesmo de qualquer maneira. Ele remove 90 quilos de gordura de uma vez, o que é absolutamente insano do ponto de vista médico. A maioria dos médicos legítimos nunca faria algo tão extremo, pois é incrivelmente perigoso. Mas Broderick aparentemente não tem problemas em transformar Peter em uma pessoa completamente diferente da noite para o dia. Assim que Peter vê como ele está dramaticamente diferente, tudo muda. Ele se vicia na atenção e na forma como as pessoas de repente o tratam como realeza. Estranhos começam a fazer favores para ele. Portas literalmente se abrem por onde ele passa, e ele é convidado para entrar nesse clube exclusivo de pessoas bonitas. O clube lhe dá uma cesta de boas-vindas com óculos de sol da Ferrari e pílulas para fazer suas fezes cheirarem a pãezinhos de canela, o que é ridículo e de alguma forma captura perfeitamente o quão obcecadas essas pessoas são com cada aspecto de sua aparência. Mas Pedro não para por aí. Ele se convence de que precisa de ainda mais trabalho. Ele ganha nádegas completamente novas porque as antigas tinham uma rachadura, o que é uma justificativa tão Peter Griffin para uma cirurgia desnecessária. Ele continua voltando para Broderick para mais procedimentos, cada um o fazendo parecer cada vez menos com o Peter que sua família conhecia. O médico aparentemente não tem limites éticos e continua a operá-lo sempre que Peter pede. O vício em cirurgia muda completamente a personalidade de Peter das piores maneiras possíveis. Ele se torna uma pessoa superficial e narcisista que despreza todos os outros, incluindo a própria família. Ele começa a chamar pessoas comuns de normies, como se fosse um ser superior. Quando Lois tenta falar com ele sobre como ele está tratando Chris, Peter age como se ela estivesse com ciúmes e abaixo dele agora. Ele até cola seu novo rosto sobre o de Lois na foto de casamento, porque ele acha que seu novo visual é muito melhor do que qualquer outra coisa na imagem. O momento mais desolador acontece quando Peter tenta levar Chris para o clube das pessoas bonitas. O segurança olha para Chris e diz que ele não pode entrar porque está gordo. Este é exatamente o tipo de rejeição que tem feito Chris sentir-se péssimo consigo mesmo. E em vez de defender o filho ou ir embora, Peter simplesmente abandona Chris na porta e entra mesmo assim. Ele escolhe seus novos amigos superficiais em vez do próprio filho, o que mostra o quão baixo ele chegou. Lois o repreende por se tornar um sujeito superficial e egomaníaco, mas até ela admite que nunca se sentiu tão atraída fisicamente por ele. Isso cria uma situação estranha em que ela sente repulsa pela personalidade dele, mas é atraída pela aparência, o que realmente mostra o quão problemáticos os padrões de beleza da sociedade podem ser. Mesmo quando as pessoas sabem que alguém se tornou horrível, ainda se deixam levar pela sua aparência atraente. A espiral de vaidade de Peter atinge seu auge absoluto quando ele decide fazer uma cirurgia facial também. A essa altura, ele está tão obcecado com a perfeição que não consegue evitar uma nova cirurgia. Mas, desta vez, a operação corre horrivelmente mal e quase o mata. A transcrição menciona que é um milagre ele estar vivo, e que a ciência médica avançou muito, o que sugere que todas as suas cirurgias combinadas criaram algum tipo de desastre médico. Quando as bandagens finalmente saem, todas as suas cirurgias foram desfeitas de alguma forma, e ele parece exatamente como antes. A família dele está genuinamente aliviada por ter o verdadeiro Peter de volta, o que diz tudo sobre o quanto eles sentem falta da pessoa que ele costumava ser. Embora estivesse acima do peso e tivesse falhas, eles o amavam por quem ele realmente era, não por uma versão artificial criada por um cirurgião. Esta história impacta muito porque a transformação de Peter afeta todos ao seu redor de maneiras diferentes. Chris já se sentia inseguro com seu peso, e ver seu pai priorizar a aparência em detrimento dos relacionamentos familiares provavelmente piorou ainda mais esses sentimentos. O garoto estava tentando fazer a coisa certa, exercitando-se e comendo melhor, mas então ele tem que ver seu pai escolher a vaidade em vez de ser um pai que o apoia. Lois se debate com a atração pelo novo visual de Peter, ao mesmo tempo que odeia o que ele se tornou como pessoa, o que a coloca numa posição impossível. Ela sabe que ele se tornou alguém terrível, mas não consegue controlar sua reação física à sua aparência. Isso mostra como os padrões de beleza podem perturbar as pessoas, mesmo quando elas sabem o que é certo. O episódio termina com Peter admitindo que, na verdade, não aprendeu nada com a experiência, o que é frustrante e de alguma forma perfeitamente honesto. Às vezes, as pessoas passam por experiências traumáticas e saem do outro lado sem realmente crescer ou mudar.
O fato de Peter reconhecer isso torna toda a história mais real, embora as circunstâncias sejam completamente ridículas. Este episódio demonstra como o vício em cirurgia plástica pode destruir relacionamentos e transformar alguém em uma pessoa completamente diferente, que se importa mais com a beleza superficial do que com as pessoas que realmente importam. Peter quase morreu e perdeu o respeito da família, tudo porque não conseguia lidar com a sua aparência comum. O desastre de Peter ao engolir uma moeda, como uma manobra desesperada, o deixou cego e indefeso. Peter, você está devorando esses mentos. Ah, estas não são mentos, Lois. Pessoal, vocês estão olhando para um cara que vai estabelecer um novo recorde mundial. Eu vou comer mais moedas de 5 centavos do que qualquer um já comeu. Quebrar esse recorde mundial vai me deixar famoso. Os gêmeos mais gordos do mundo estão ali. Peter Griffin decide comer dezenas de moedas de 5 centavos para bater um recorde mundial e ficar famoso, mas a façanha sai pela culatra catastroficamente quando ele desenvolve envenenamento por níquel e perde a visão completamente. Este episódio mostra até onde Peter irá por atenção e reconhecimento, mesmo quando as consequências mudam vidas. A obsessão de Peter em ser lembrado começa durante uma noite com seus amigos na pista de boliche. Ele assiste Mort fazer um jogo perfeito e ser celebrado por isso, vê Quagmire receber a chave da cidade por salvar acidentalmente a vida de alguém através de RCP, e ouve Joe se gabar de sua coleção de medalhas por heroísmo. Até Cleveland é reconhecido por sua carreira passada como um leiloeiro talentoso. Peter percebe que é o único do grupo que nunca fez nada memorável ou notável. Isso o atinge em cheio, porque ele sempre foi alguém que anseia por atenção e validação. A sensação de ser comum e esquecível realmente afeta Peter. Ele tenta vários esquemas diferentes para fazer um nome para si mesmo, incluindo a construção de uma máquina voadora que previsivelmente cai e a criação de um personagem ambiental chamado Gary, o Puma sem lixo, que agressivamente diz às pessoas para recolherem o lixo. Nenhuma dessas tentativas funciona como ele espera. Quando Brian sugere que ele tente quebrar um recorde mundial, Peter fica animado com a possibilidade. Enquanto jantava, ele percebeu que estava comendo um monte de moedas de 5 centavos que aparentemente estavam misturadas na comida, e foi aí que a ideia surgiu. Peter se convence de que comer mais moedas de 5 centavos do que qualquer um na história será seu bilhete para a fama e o reconhecimento. Ele começa a engolir punhados de moedas, como se fossem doces, ignorando completamente quaisquer riscos potenciais à saúde. Sua família assiste horrorizada enquanto ele continua este bizarro desafio alimentar, mas Peter está determinado a seguir em frente e alcançar seu objetivo. Ele está tão focado em quebrar o recorde que não considera o que engolir tanto metal pode fazer ao seu corpo. A coisa toda vira um espetáculo estranho onde Peter trata o comportamento perigoso como um jogo divertido. O plano de comer níquel dá terrivelmente errado quando Peter acorda na manhã seguinte e percebe que não consegue ver nada. O médico explica que a ingestão de tantas moedas de metal lhe causou envenenamento por níquel, o que o fez perder a visão completamente. Peter passa de um cara confiante tentando fazer seu nome para alguém que de repente não consegue mais realizar tarefas básicas. Ele não sabe dirigir, não sabe quando atravessar a rua com segurança e até usa acidentalmente um confessionário de igreja como banheiro porque fica desorientado sobre onde está. A reação imediata de Peter ao ficar cego é de pura devastação. Ele diz a Brian que agora a única coisa pela qual as pessoas se lembrarão dele é ser aquele cara cego, o que é exatamente o oposto do que ele queria alcançar. A família tem que reorganizar completamente suas vidas em torno da deficiência de Peter. Lois começa a procurar grupos de apoio e sente que não precisa mais se preocupar com sua aparência, já que Peter não pode vê-la. As crianças têm de ajudar com coisas que o Peter costumava resolver sozinho. Ele ganha um cão-guia chamado Brutus, mas nem isso o faz sentir-se independente novamente. A cegueira muda completamente a relação de Peter com o mundo ao seu redor. Atividades simples como ir ao bar tornam-se complicadas e perigosas. Quando um incêndio irrompe no Drunken Clam enquanto Peter está lá, ele acidentalmente se torna um herói ao, sem saber, ajudar Horace a escapar do prédio em chamas. As notícias cobrem suas ações heróicas. E Peter finalmente consegue o reconhecimento que queria, mas sob circunstâncias completamente diferentes das que ele planejou. Ele acaba sendo lembrado por algo positivo, mas apenas porque sua deficiência o colocou em uma situação em que ele, por acaso, fez a coisa certa. Esta história demonstra como a necessidade desesperada de atenção e fama de Peter o levou a tomar decisões incrivelmente ruins, com consequências permanentes. A façanha de engolir níqueis representa tudo o que há de errado com a abordagem de Peter para resolver problemas. Ele escolhe a opção mais extrema e perigosa sem pensar nas consequências. Sua cegueira se torna uma dura lição sobre como o comportamento imprudente pode mudar completamente a vida de alguém de maneiras inesperadas. Peter queria ser especial e memorável, mas acabou se tornando dependente dos outros e perdendo sua independência. O fundo do poço de Peter, quando nem a dança da geleia de amendoim de Brian consegue ajudar. Peter Griffin atinge o fundo do poço emocionalmente após destruir seu relacionamento com o bebê Stewie, e nem mesmo a famosa dança de manteiga de amendoim e geleia de Brian consegue animá-lo pela primeira vez. Este momento mostra o quão profundamente as falhas parentais de Peter o afetaram, marcando uma das raras vezes em que vemos um peso emocional genuíno na série. A confusão toda começa quando Lois diz a Peter que ele precisa passar mais tempo de qualidade com Stewie, pois o bebê tem se comportado mal na creche. As tentativas iniciais de Peter de criar laços são egoístas e equivocadas. Ele leva Stewie a lugares como clubes de striptease e jogos de beisebol, que são completamente inadequados para um bebê.
Quando isso não funciona, Peter descobre que Stewie ri histericamente quando Peter atira comida em Lois. Isso se torna a nova atividade de união deles, com Peter atirando arroz, feijão e outros mantimentos em Lois, enquanto Stewie gargalha ao ver sua mãe se machucar. Peter fica obcecado em fazer Stewie rir e pensa que finalmente descobriu o segredo da boa paternidade. Ele começa a tratar Lois como um alvo humano, jogando comida nela sempre que Stewie está por perto, porque isso provoca uma reação muito forte. Peter realmente acredita que esse comportamento violento conta como um tempo de qualidade entre pai e filho, já que Stewie o acha tão divertido. A situação se agrava quando Lois tenta disciplinar Stewie por seu mau comportamento, e Peter, na verdade, fica do lado do bebê contra a própria esposa. Isso cria uma dinâmica tóxica, onde Peter encoraja o desrespeito de Stewie por Lois apenas para manter a conexão deles. Tudo desmorona quando Lois finalmente bate o pé e manda Stewie para o quarto, apesar dos protestos de Peter. Stewie se sente completamente traído pela falha de Peter em protegê-lo da punição e se volta contra o pai instantaneamente. O bebê chama Peter de molenga e covarde, mandando-o sair do quarto. Quando Peter tenta fazer as pazes, Stewie revela que até fingiu gostar do tempo que passaram juntos, dizendo que ele fingiu todas aquelas idas ao banheiro durante as atividades deles. Isso destrói Peter porque ele percebe que seu filho nunca realmente se importou em passar tempo com ele. Peter fica genuinamente deprimido após perder o afeto de Stewie. Quando Brian tenta animá-lo com a dança da geleia de amendoim, algo que aparentemente funcionou inúmeras vezes antes, Peter apenas fica sentado, completamente indiferente. Brian pergunta se ele quer ver a dança, e Peter tristemente diz que não acha que está com vontade. Brian tenta novamente, perguntando se ele tem certeza, mas Peter se desculpa e diz que a dança simplesmente não está funcionando para ele hoje. Este é um momento crucial porque a transcrição sugere que esta dança tem sido o método preferido de Brian para animar Peter, e agora nem mesmo essa fonte confiável de alegria consegue tocar a tristeza de Peter. A falha na dança da geleia de amendoim representa o colapso emocional completo de Peter. Ele diz a Brian que se sente péssimo porque ele e Stewie estavam se dando bem, mas agora seu filho o odeia. Peter realmente não entende como ser um bom pai e pede conselhos a Brian sobre como fazer Stewie gostar dele novamente. Essa vulnerabilidade é rara para Peter, que geralmente se recupera de contratempos com seu otimismo alheio típico. O fato de sua depressão ser profunda o suficiente para resistir à dança boba de Brian mostra o quanto a rejeição de Stewie realmente o machucou. Este momento revela algo importante sobre o caráter de Peter que muitas vezes passa despercebido. Apesar de todo o seu comportamento egoísta e destrutivo, ele realmente quer que os filhos o amem e sente uma dor real quando isso não acontece. A falha na dança do sanduíche de manteiga de amendoim e geleia torna-se um marcador do quão baixo Peter pode afundar emocionalmente quando seus relacionamentos familiares desmoronam. Na maioria das vezes, os problemas de Peter são externos, questões de trabalho, desavenças com vizinhos ou desastres físicos. Mas quando o problema vem de sua própria família e envolve sua inadequação fundamental como pai, nem mesmo o conforto mais confiável de seu melhor amigo consegue alcançá-lo. O episódio mostra que, por trás de todo o comportamento palhaço de Peter, há, na verdade, uma pessoa que consegue sentir remorso e tristeza genuínos por magoar as pessoas que mais ama. Antes de prosseguirmos, inscreva-se se estiver gostando desta análise. A irmã de Peter, Karen, e como o bullying na infância moldou a crueldade dele. E a Karen. E você deve ser a Meg. Faça isso comigo. Karen, a irmã abusiva de Peter Griffin, retorna para o dia de ação de graças, transformando-o instantaneamente em uma criança aterrorizada e gaga, e revelando as dolorosas origens de seu próprio comportamento intimidador para com sua família. Este episódio mostra como traumas de infância podem criar ciclos de abuso que se estendem até a vida adulta. A família descobre que Peter tem uma irmã quando ela escreve para dizer que quer passar o dia de ação de graças com eles após a morte da mãe. Peter manteve Karen completamente em segredo por anos. Nem Brian, seu melhor amigo, nunca a ouviu mencionar. Quando Lois anuncia que Karen vem para o jantar, Peter imediatamente entra em pânico e diz que será um desastre. A reação dele parece exagerada até que Karen realmente chega e todos veem porque Peter estava escondendo a existência dela. Karen acaba por ser Heavy Flow, uma lutadora profissional fisicamente intimidadora e emocionalmente brutal. Assim que ela entra, começa a humilhar Peter com apelidos de infância como Pepe e Queixo de Noz. Ela imediatamente domina todo o encontro de ação de graças, contando histórias embaraçosas da infância de Peter e fazendo dele o alvo de todas as piadas. A família a acha hilária e divertida. O que piora ainda mais a situação de Peter, porque agora sua própria esposa e filhos estão rindo de sua humilhação. O verdadeiro estrago acontece durante o jogo de futebol em família depois do jantar. Karen aplica em Peter seu golpe de luta livre característico, o choque tóxico, que o deixa ofegante e gaguejando incontrolavelmente. Quando Peter tenta protestar, dizendo, "Você é uma idiota, Karen", sua gagueira ataca e ele mal consegue pronunciar as palavras. A transcrição menciona que, sempre que Peter gagueja, ele geralmente se molha, o que mostra o quão profundamente esse trauma de infância ainda afeta as respostas de estresse de seu corpo. Karen reduziu um homem adulto ao mesmo estado de impotência que ele tinha quando criança. Peter fica completamente retraído e envergonhado após o incidente de luta livre. Meg percebe o quão mal Karen tem tratado o pai dela e finalmente entende por que Peter tem sido tão cruel com ela ao longo dos anos.
Ela diz a Peter que vê Karen como uma grande valentona e que Peter aprendeu esse comportamento por ter sido aterrorizado por sua irmã. Este momento de reconhecimento é crucial porque conecta o trauma de infância de Peter diretamente às suas falhas como pai. A revelação de que Peter sofria bullying explica muito sobre seu caráter e seu relacionamento com os filhos, especialmente Meg. Meg percebe que Peter tem descontado nela toda a dor e impotência que sentiu quando criança, criando outra geração do mesmo ciclo de abuso. Ela lhe diz que talvez se ele finalmente enfrentar Karen, ele pare de descontar nela pelo resto da vida dela. Isso mostra uma percepção notável de Meg, que entende que a crueldade de Peter vem de seu próprio trauma não resolvido. A decisão de Peter de desafiar Karen para uma luta de wrestling representa sua tentativa de finalmente confrontar décadas de abuso e recuperar alguma dignidade. Quando ele se veste de maxi pet e entra no ringue de luta livre, ele está essencialmente voltando para lutar as batalhas que não conseguiu vencer quando criança. O fato de Meg acabar salvando-o ao atingir Karen com uma cadeira de rodas de verdade, em vez de uma falsa, mostra que Peter ainda precisava de proteção de sua agressora, mesmo sendo adulto. O episódio termina com Peter pedindo desculpas a Meg e admitindo que descontou toda a sua dor nela porque seus próprios pais nunca o protegeram do bullying de Karen. Isso cria um momento emocionante em que Peter e Meg reconhecem o ciclo de abuso e expressam amor um pelo outro, apesar disso. Peter finalmente entende que sua crueldade defensiva com os filhos vem de suas próprias feridas de infância, e Meg o perdoa porque vê o menino assustado por trás de todo o seu comportamento agressivo. Esta história demonstra como o bullying na infância pode ter efeitos duradouros que se propagam por famílias inteiras. A relação de Peter com Karen explica por que ele frequentemente sente a necessidade de afirmar dominância através de humor, agressão e homossexualidade. Ele aprendeu cedo que ser vulnerável significa se machucar. O episódio sugere que entender a origem de um comportamento prejudicial não o desculpa, mas pode ser o primeiro passo para quebrar padrões destrutivos e curar relacionamentos familiares. O pesadelo de Peter, como James Woods roubou sua vida inteira. Ah, meu Deus, é você. James Woods. Olá, Peter. Eu estava à sua espera. Você roubou meu cartão de crédito, seu filho da puta. O que eu te fiz? Essa é uma boa pergunta, Peter. James Woods destrói completamente a existência de Peter Griffin ao roubar sua identidade e tomar sua família, deixando Peter sem teto e impotente para provar quem ele realmente é. Este episódio mostra o quão devastador o roubo de identidade pode ser quando alguém com recursos e determinação decide arruinar sistematicamente a vida de outra pessoa. Todo o calvário começa porque Peter trancou James Woods em uma caixa de madeira sem buracos de ar durante um encontro anterior. Woods tem alimentado esse rancor e planejado sua vingança desde então. Quando Peter perde a carteira num concerto de Barry Manilow, ao qual ele e os amigos foram por ironia, mas acabaram por gostar genuinamente, Woods vê a oportunidade perfeita para se vingar. Woods rouba o cartão de crédito de Peter e começa a fazer compras, sabendo que isso levará Peter até ele. A fatura do cartão de crédito mostra milhares de dólares em compras, incluindo uma TV de tela grande, uma cadeira de massagem e refeições diárias no restaurante House of Chung. Woods revela que planejava um elaborado plano de vingança para fazer Peter pagar pela humilhação. Depois que Peter e Brian o encontram no restaurante, Woods os confronta com fria calculabilidade. Ele diz a Peter que o humilhou e o fez passar por um inferno, e agora Peter vai pagar por isso. Esta conversa deixa claro que Woods tem planejado metodicamente cada detalhe de sua vingança, estudando a vida de Peter e se preparando para assumi-la completamente. O verdadeiro pesadelo começa quando Woods, de alguma forma, consegue roubar todos os documentos importantes de Peter, o osso. Sua carteira de motorista, cartão de seguro social, passaporte e até mesmo o título de propriedade de sua casa. Woods não quer apenas roubar o dinheiro de Peter. Ele quer roubar toda a existência de Peter e fazê-lo assistir enquanto um impostor assume sua vida. A sofisticação desse roubo de identidade vai muito além da fraude de cartão de crédito comum. Woods essencialmente se tornou Peter Griffin no papel. Woods aparece na casa dos Griffin, alegando ser Peter Griffin e apresentando toda a documentação para provar isso. Quando Lois chama a polícia, até Joe Swanson tem que ficar do lado de Woods porque, legalmente, toda a documentação apoia a sua alegação de ser o verdadeiro Peter Griffin. Joe pede desculpas ao verdadeiro Peter, mas explica que, legalmente, ele não tem escolha. O homem com a papelada pode ficar na casa. A cena se torna absolutamente humilhante quando Joe força o verdadeiro Peter a se despir até o que Woods zombeteiramente chama de seu saco de cocô, deixando Peter nu e sem teto enquanto o impostor assume sua vida. Peter se vê vivendo como um animal de rua, literalmente amarrado a um poste do lado de fora de sua própria casa, enquanto Woods se muda e começa a bancar o pai para seus filhos. A tortura psicológica de ver outra pessoa viver a sua vida enquanto você está impotente para impedir isso, leva Peter ao desespero. Woods assume completamente o papel de Peter na família, sentando-se à sua mesa de jantar, dormindo em sua cama e criando seus filhos. A família começa a aceitar Woods como sua nova figura paterna, o que destrói Peter emocionalmente, pois ele está vendo seus próprios filhos se afeiçoarem ao seu algoz. Woods não apenas rouba a identidade de Peter, ele a corrompe ativamente. Ele dá a Chris conselhos inadequados sobre o uso de drogas para conhecer mulheres, contando-lhe sobre seus encontros com Kate Moss através do fornecedor de cocaína que ambos compartilhavam.
Ele incentiva o transtorno alimentar de Meg, apresentando a bulimia através de um personagem chamado Sr. Vômito, promovendo métodos perigosos de perda de peso para uma adolescente vulnerável. Woods usa a posição de pai de Peter para prejudicar as crianças de maneiras que o Peter real, apesar de suas falhas, jamais faria. A guerra psicológica continua enquanto Woods ameaça chamar a polícia toda vez que Peter tenta se aproximar de sua própria casa. Peter fica desesperado para ver sua família e se disfarça como um dos amigos de Chris, Scooter, com uma persona inocente e exagerada. Mas Woods imediatamente percebe o disfarce e o expulsa novamente, demonstrando que está sempre um passo à frente. Peter atinge seu ponto mais baixo quando diz a Brian que Woods venceu e que ele nunca mais terá sua vida de volta. Brian surge com a solução de combater fogo com fogo. Se Woods pode roubar a identidade de Peter, então Peter pode roubar a identidade de Woods e arruinar sua reputação. Eles conseguem uma identificação falsa de James Woods para Peter, e ele começa a aparecer na televisão como o famoso ator. Peter promove um filme de comédia ofensivo sobre o 11 de setembro, chamado September 11 2000 Fun, descrevendo-o como uma comédia de estilo antigo e genuíno, onde ele interpreta um limpador de janelas que vê o avião se aproximando e diz, qual é? Ele acrescenta que a voz do avião é de David Spade, o que enfurece particularmente o verdadeiro Woods. A imitação de Peter destrói com sucesso a carreira e a imagem pública de Woods. As notícias relatam que James Woods passou de celebridade mais amada da América a pária mais odiado da América quase da noite para o dia. Isso força Woody a confrontar Peter em um beco, onde ele está furioso com sua reputação arruinada. Peter o engana para seguir uma trilha de doces que leva a uma caixa de madeira, usando a aparente obsessão de Woods por doces contra ele. O episódio demonstra como o roubo de identidade pode ser muito mais devastador do que apenas fraude financeira. Woods não rouba apenas o dinheiro de Peter. Ele rouba sua família, sua casa e todo o seu senso de identidade. Pedro experimenta o que equivale a uma morte social. Ele existe, mas não tem como provar legalmente quem é ou reaver sua vida. O fato de que até mesmo seu amigo próximo Joe tenha que seguir a lei e despejá-lo, mostra o quão impotentes as vítimas de roubo de identidade sofisticado podem se tornar quando o sistema as abandona. A vingança de Woods é bem sucedida porque ele entende que a coisa mais dolorosa que se pode fazer a alguém como Peter é tirar-lhe a família. Peter consegue lidar com a falta de dinheiro ou com a vergonha, mas ver outro homem criar seus filhos e dormir em sua cama o leva ao desespero completo. O episódio mostra como a identidade familiar é tão importante quanto a identidade legal, e perder ambas simultaneamente cria um tipo especial de inferno que vai além de meros inconvenientes financeiros. O enredo também revela o quão vulnerável é o nosso sistema de identidade moderno. Quando alguém tem a documentação correta, até amigos próximos e familiares precisam aceitar suas reivindicações, pois é assim que o sistema legal funciona. A situação de Peter demonstra que a identidade é essencialmente uma coleção de documentos, e quem controla esses documentos controla toda a sua existência. A abordagem metódica de Woods para destruir a vida de Peter mostra como alguém com determinação e recursos suficientes pode usar a própria burocracia como arma contra suas vítimas. O derrame devastador de Peter. Quando a gula quase matou Peter Griffin, sofre um derrame maciço após consumir 30 hambúrgueres de uma só vez, deixando o lado esquerdo de seu corpo completamente paralisado e forçando sua família a vê-lo lutar com atividades diárias básicas. Este episódio mostra como os hábitos alimentares extremos de Peter finalmente o alcançam da forma mais séria possível, transformando sua glutonaria cômica usual em uma crise médica genuína. O desastre começa quando Peter perde seu amado bigode em um incêndio, ao salvar heroicamente alguém de um restaurante McBurger Town em chamas. O bigode tornou-se central para a identidade e autoestima de Peter e Steyer. Ele se juntou ao que chamou de uma comunidade muito especial de homens de bigode que cuidavam uns dos outros. Perdê-lo devasta Peter emocionalmente, e ele se desespera para preencher o vazio deixado por essa perda. Quando Todd Myers, o homem que Peter resgatou, oferece a ele um suprimento vitalício de hambúrgueres grátis do McBurger Town, como gratidão, Peter vê isso como uma maneira perfeita de lidar com sua dor. Peter começa a usar os hambúrgueres grátis como medicação emocional, dizendo a Brian que comer alivia a dor de não ter bigode. Ele aborda esse transtorno alimentar com a mesma intensidade obsessiva que dedicou ao crescimento do seu bigode, tratando a comida como uma droga para anestesiar sua dor psicológica. Brian tenta avisá-lo depois que ele já consumiu cerca de 30 hambúrgueres, dizendo-lhe para ir mais devagar. Mas Peter ignora a preocupação e continua comendo compulsivamente. O derrame atinge Peter de repente e sem aviso. Ele diz a Brian que a alimentação está funcionando porque ele não sente mais a dor, mas então acrescenta, de forma sinistra, que ele realmente não consegue sentir nada na metade esquerda do seu corpo. Quando Brian pergunta se ele está piscando, eles percebem que algo está seriamente errado. A emergência médica se desenrola rapidamente. Alguém chama uma ambulância, e Peter acaba no hospital, onde os médicos dão a notícia devastadora de que ele teve um derrame e o lado esquerdo do corpo está completamente paralisado. O rescaldo imediato mostra a Peter a debater-se com os aspectos mais básicos da vida cotidiana. Quando Lois tenta entregar-lhe uma cerveja, ele a corrige com raiva por trazê-la ao seu braço afetado pelo derrame em vez do seu braço bom, mostrando como a deficiência afetou até mesmo prazeres simples. A família tem que se adaptar a cuidar de alguém que já não consegue funcionar de forma independente. 3 meses após o derrame, Chris pergunta quando o pai vai melhorar, e Lois tem que explicar que a recuperação de um derrame pode levar muito tempo. A personalidade de Peter muda drasticamente, tornando-se amarga e exigente.
Ele grita com Lois para que ela lhe traga cerveja e fica frustrado quando ela não acomoda sua deficiência adequadamente. O AVC roubou-lhe a independência e a dignidade, transformando o patriarca barulhento da família em alguém que precisa de cuidados e assistência constantes. Os padrões de fala dele também mudam. Ele diz a Lois que já teve dias melhores quando ela pergunta como ele se sente, mostrando uma atitude derrotada, muito diferente do seu otimismo habitual. O AVC também afeta o relacionamento de Peter com seus filhos e amigos. Ele já não consegue participar de atividades como antes, e suas limitações físicas o tornam dependente de outros para necessidades básicas. O episódio o mostra lutando para entrar em um carro, destacando como sua mobilidade foi severamente comprometida. Esta crise médica transforma Peter de alguém que vivia a vida sem considerar as consequências em alguém que precisa confrontar a realidade de uma deficiência permanente. O episódio demonstra a rapidez com que o consumo excessivo pode levar a sérias consequências para a saúde. A compulsão alimentar de Peter de 30 hambúrgueres de uma vez representa uma forma extrema de gula que ultrapassa o limite da comilança cômica para um comportamento genuinamente perigoso. O AVC serve como um duro choque de realidade sobre os limites físicos do corpo humano e os reais riscos de saúde associados a hábitos alimentares extremos. Peter acaba recebendo um tratamento experimental com células-tronco que restaura suas habilidades, mas a experiência deixa um impacto duradouro. Ele tenta processar a McBurger Town por causar seu derrame, embora Brian aponte que comer 30 hambúrgueres foi escolha do próprio Peter. Isso destaca a complexa relação entre responsabilidade pessoal, influência corporativa e os problemas de saúde relacionados ao consumo de fast food. A história mostra como o padrão usual de comportamento excessivo de Peter finalmente o alcançou de uma forma que não poderia ser facilmente revertida ou ignorada. Ao contrário de seus outros percalços, o derrame criou consequências reais e duradouras que afetaram a qualidade de vida de toda a sua família. O episódio serve como um lembrete sério de que, por trás da violência cartunesca e das situações absurdas de Family Guy, existem custos humanos reais para o comportamento imprudente, e que algumas escolhas podem ter consequências permanentes e que alteram a vida, estendendo-se muito além da pessoa que as faz. A derrota humilhante de Peter. Quando enfrentar valentões sai espetacularmente pela culatra, Peter Griffin transforma-se de pai protetor em um valentão de pátio de escola, apenas para ser completamente espancado por seu próprio algoz de infância na frente de seu filho Chris. Este episódio mostra como as tentativas de Peter de ensinar Chris a enfrentar valentões se transformam numa humilhante derrota pessoal que força pai e filho a confrontar o verdadeiro significado de coragem. A crise começa quando Chris perde seus clientes de jornal para um garoto novo chamado Kyle, que tem roubado agressivamente seus negócios. Quando Chris tenta se defender e reaver seu cliente, Kyle o espanca, deixando Chris machucado e derrotado. Peter vê os ferimentos do filho, e imediatamente se lembra de suas próprias experiências de infância com Randy Foucher, um valentão que costumava abaixar suas calças na frente de outras crianças. Peter decide que precisa dar uma lição em Kyle por importunar seu filho. Peter vai à casa de Kyle, com a intenção de ter uma conversa razoável com o garoto sobre o bullying contra Chris. Mas quando Kyle começa a zombar de Peter, repetindo tudo o que ele diz com voz sarcástica e chamando-o de nomes como cara de bunda gorda e burra, e gordo idiota e sem noção, Peter perde a cabeça. O homem de 43 anos perde completamente o controle e agride uma criança de 13 anos, ultrapassando um limite que o transforma de pai preocupado em algo muito pior. O ataque a Kyle desperta algo sombrio em Peter que ele não consegue controlar. Depois de experimentar ser o agressor em vez da vítima, Peter fica viciado na sensação de poder que advém de intimidar os outros. Ele começa a atormentar todos ao seu redor, incluindo seus próprios familiares. Peter força Chris a suportar os flatos de Peter como forma de tortura. Agarra Joey Swanson fisicamente, levantando-o e exigindo que cante, e até ameaça Lois quando ela tenta intervir. O comportamento intimidador de Peter se intensifica a ponto de ele aterrorizar toda a sua família e grupo de amigos. Ele explica sua filosofia distorcida a Chris, dizendo que existem apenas dois tipos de pessoas no mundo, valentões e nerds, e que ele escolheu ser um valentão. Quando Lois o confronta sobre seu comportamento, Peter realmente começa a usar força física contra ela, fazendo-a socar a si mesma enquanto afirma que ela está fazendo isso consigo mesma. A família assiste horrorizada enquanto Peter se torna aquilo que ele mais temia. A situação atinge seu ponto de ruptura quando Lois aponta que Peter se tornou exatamente como Randy Foucher, seu valentão de infância. Essa percepção choca Peter, fazendo-o entender que precisa confrontar a verdadeira fonte de sua dor, em vez de descontá-la em pessoas inocentes. Peter decide ir atrás de Randy Foucher para finalmente acertar as contas da infância, levando Chris para testemunhar o que ele pensa que será um momento triunfante de enfrentar os valentões. Quando Peter finalmente confronta Randy Foucher depois de todos esses anos, o encontro corre terrivelmente mal. Peter chega pronto para brigar, dizendo a Randy que vai dar uma surra nele e depois fazer com que Chris também o espancasse, chamando isso de uma surra à moda antiga de pai e filho. Mas Randy revela que agora tem esclerose múltipla, uma doença neurológica debilitante. Peter, ignorando completamente o significado médico, pensa que Randy está se gabando de ter um escroto de macaco e fica ainda mais agressivo. Assim que Peter está prestes a atacar um homem deficiente, Chris intervém e fisicamente impede o pai. Num momento de profunda inversão de papéis, Chris se torna aquele que enfrenta um agressor, e esse agressor é seu próprio pai. Chris diz a Peter para parar de intimidar as pessoas, demonstrando a coragem e a clareza moral que Peter tentara lhe ensinar o tempo todo. O filho se torna o professor, mostrando ao pai o que é a verdadeira força.
A humilhação de Peter é completa quando ele percebe que seu filho teve que salvá-lo de se tornar um monstro. O homem que começou essa jornada tentando proteger Chris de valentões acabou se tornando o maior valentão na vida de seu filho. A intervenção de Chris força Peter a confrontar a dura verdade sobre o que ele se tornou e como seu ciclo de violência e vingança envenenou seus relacionamentos com todos que ele ama. O episódio demonstra como o trauma do bullying na infância pode criar padrões de vitimização ou agressão para toda a vida. A experiência de Peter com Randy Fulcher moldou toda a sua visão de mundo sobre poder e fraqueza, levando-o a crer que as pessoas são predadores ou presas. Quando ele finalmente provou ser o predador, a onda de poder o corrompeu completamente, transformando-o na mesma coisa que o traumatizou quando criança. A derrota de Peter não vem da violência física, mas da clareza moral. A disposição de Chris em enfrentar o próprio pai representa o tipo de coragem que Peter vinha tentando ensinar o tempo todo. A coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil ou perigoso. O episódio mostra que a verdadeira força vem de proteger os outros e defender o que é certo, não de dominar os fracos ou buscar vingança por mágoas passadas. A história revela como os ciclos de abuso se perpetuam através das gerações. O trauma de infância de Peter com Randy Fulcher criou cicatrizes psicológicas tão profundas que, quando teve a oportunidade de ter poder, imediatamente começou a vitimizar outras pessoas. Somente a intervenção do filho quebrou esse ciclo, mostrando a Peter que a verdadeira coragem significa estar disposto a confrontar os valentões, mesmo quando esse valentão é você mesmo. A devastadora revelação paterna de Peter, morte, abandono e desilusão irlandesa. Peter Griffin acidentalmente mata seu padrasto Francis durante a festa de aniversário de Meg, e descobre, através de hipnoterapia, que seu verdadeiro pai é Mickey McFinnigan, um irlandês alcoólatra que abandonou sua mãe décadas atrás. Este episódio explora como a busca de Peter por amor paternal o leva a um pai biológico que se mostra tão decepcionante quanto o homem que o criou. A tragédia se desenrola durante o que deveria ser um momento de celebração na festa de 17 anos da Meg. Peter tem bebido muito, vestido como P-Pants, o palhaço mendigo embriagado, tentando entreter os adolescentes com palhaçadas cada vez mais inapropriadas. Quando os convidados da festa reagem mal à sua performance de palhaço bêbado, Peter decide salvar a situação com o que ele chama de sua grande final de monociclo. A família assiste horrorizada enquanto Peter despenca do teto em seu monociclo, aterrissando diretamente em cima de Francis Griffin. O acidente deixa Francis com lesões internas catastróficas, incluindo costelas quebradas, baço rompido e pulmões perfurados. Enquanto a família se reúne em torno do seu leito de morte, Peter busca desesperadamente um último momento de conexão com o homem que o criou. Francis foi um pai frio e crítico durante toda a vida de Peter, constantemente o criticando e menosprezando. Mesmo em seus momentos finais, Francis não demonstra afeto ou perdão, chamando Peter de bêbado gordo e fedorento como suas últimas palavras antes de morrer. A devastadora cena de leito de morte empurra Peter para uma crise sobre sua relação com o álcool e sua identidade como figura paterna. As últimas palavras de Francis foram particularmente impactantes porque refletem os piores medos de Peter sobre si mesmo. A acusação de que ele é um bêbado gordo e fedorento força Peter a confrontar como sua bebida afeta sua família, levando-o a fazer um voto dramático de abandonar o álcool completamente. No entanto, a tentativa de Peter de ficar sóbrio corre terrivelmente mal quando ele recorre ao crack como substituto, mostrando sua incapacidade de lidar com os problemas subjacentes que impulsionam seu comportamento viciante. Brian intervém e convence Peter a procurar um hipnoterapeuta para descobrir a raiz de seu problema com a bebida. Durante a sessão de hipnoterapia, Peter tem uma memória recuperada que estilhaça sua compreensão da história de sua família. Ele se lembra de Francis lhe dizendo: "Eu não sou seu pai", durante o que parecia ser uma celebração de Dia dos Pais na infância. Essa revelação explica décadas do tratamento frio de Francis e a necessidade desesperada de Peter por aprovação paternal. A mãe de Peter, Thelma, confirma a verdade devastadora quando ele a confronta. Ela revela que 40 anos antes, teve um romance de férias na Irlanda com um homem chamado Mickey McFinnigan, que é o pai biológico de Peter. Mickey a engravidou e depois desapareceu sem deixar vestígios, deixando-a criar Peter sozinha até se casar com Francis. Essa revelação recontextualiza toda a infância de Peter. Francis não era apenas um padrasto frio. Ele foi um homem forçado a criar o filho de outro homem, o que explica seu ressentimento e distância emocional. Determinado a finalmente encontrar o amor paterno que sempre desejou, Peter viaja para a Irlanda para conhecer Mickey McFinnigan. Ao chegar em Mickyswigan Village, Peter descobre que Mickey é o bêbado da cidade, uma posição honrosa na cultura irlandesa, segundo os moradores. Peter inicialmente sente esperança de ter encontrado alguém que possa entendê-lo e aceitá-lo, especialmente devido aos problemas compartilhados com a bebida. No entanto, Mickey inicialmente rejeita a afirmação de Peter de ser seu filho, dizendo que eles não se parecem em nada. Essa rejeição devasta Peter, que percebe que agora tem dois pais que não querem saber dele. Mickey só reconhece Peter como seu filho depois que Peter o vence em um concurso de bebida, provando ter sangue McFinnigan ao demonstrar sua tolerância superior ao álcool. Mesmo assim, Mickey não demonstra remorso real por abandonar a mãe de Peter, nem interesse em desenvolver um relacionamento significativo. O encontro com Mickey revela o trágico padrão da vida de Peter. Abandonado, seu problema com a bebida e a necessidade de aprovação decorrem diretamente de ter um pai biológico alcoólatra que o abandonou e um padrasto que ressentia sua existência.
A indiferença casual de Mickey em relação ao seu abandono mostra a Peter que seu pai verdadeiro é tão emocionalmente indisponível quanto Francis, apesar da herança irlandesa e da capacidade de beber que ambos compartilham. O episódio demonstra como o abandono e a rejeição na infância podem criar padrões de busca por aprovação através de comportamentos destrutivos que duram a vida toda. O alcoolismo de Peter conecta-se diretamente tanto ao alcoolismo de seu pai biológico quanto às suas tentativas desesperadas de lidar com o abuso emocional de Francis. Encontrar Mickey não proporciona a cura que Peter esperava. Em vez disso, mostra-lhe que os seus problemas são mais profundos do que ter apenas um padrasto frio. A história revela como o trauma de abandono pode ser transmitido através das gerações. O abandono da mãe de Peter por Mickey criou as circunstâncias que levaram Peter a ser criado por um padrasto ressentido. O que, por sua vez, moldou as próprias lutas de Peter com a paternidade e autoestima. O ciclo continua enquanto a bebida de Peter afeta seus próprios filhos, mostrando como traumas familiares não resolvidos se perpetuam por gerações. A jornada de Peter à Irlanda o força a confrontar a realidade de que ele não consegue validação de pais que são fundamentalmente incapazes de oferecê-la. Tanto Francis quanto Mickey representam diferentes formas de falha paterna, uma através do ressentimento frio, a outra através do abandono completo. O episódio sugere que a cura de Peter deve vir da quebra desses ciclos, em vez de buscar a aprovação de homens que o prejudicaram. A transformação de Meg na prisão, como a cadeia transformou o saco de pancadas da família no alfa. Meg Griffin retorna da prisão completamente transformada de vítima submissa da família em uma agressora perigosa que domina fisicamente Peter e aterroriza toda a casa. Este episódio mostra como o sistema prisional pode transformar até a pessoa mais inofensiva num criminoso endurecido que usa a violência para resolver problemas e afirmar controle. A crise começa quando Brian descobre que Meg está namorando secretamente Luke, um presidiário foragido que ela conheceu através de um programa de correspondência escolar. Quando Brian expõe o relacionamento aos pais dela, Lois proíbe Meg de ver Luke novamente. No entanto, Luke foge da prisão para ficar com Meg, e ela o esconde em seu quarto. Quando Peter acidentalmente vê Luke e chama a polícia, tanto Meg quanto Luke são presos, Luke por fugir e Meg por acobertar um fugitivo. O tempo de Meg na prisão reformula completamente sua personalidade e visão de mundo. Ela aprende que a sobrevivência depende de ser a pessoa mais forte em qualquer situação, e que demonstrar fraqueza atrai a exploração. O sistema que deveria reabilitá-la, em vez disso, ensina-lhe que a violência é a forma mais eficaz de obter respeito e controlar os outros. Quando ela volta para casa, ela traz consigo essas táticas de sobrevivência da prisão. No momento em que Meg entra pela porta, ela imediatamente se estabelece como a nova chefe da casa através de intimidação e dominância física. Ela pergunta quem é a pessoa mais forte e durona da casa. E quando Peter tenta reivindicar essa distinção, ela o cala com a declaração: "Minha casa agora, sua puta." Isto não é apenas rebeldia adolescente. Esta é uma tomada de poder calculada, usando as táticas agressivas que ela aprendeu na prisão. A transformação de Meg fica clara quando ela força Peter a socar o próprio rosto repetidamente enquanto ela observa. Peter, que passou anos intimidando e humilhando Meg, vê-se completamente impotente diante da nova personalidade da filha. Ela o trata como se fosse seu servo pessoal, exigindo cerveja e deixando claro que a desobediência resultará em consequências físicas. O homem que antes tratava Meg como o saco de pancadas da família agora se encolhe de medo dela. Toda a dinâmica familiar é virada de cabeça para baixo quando Meg estabelece um domínio estilo prisão sobre todos na casa. Ela mantém um balde de fezes no quarto porque está acostumada a não ter privacidade ou dignidade na prisão, e usa as camisas de Peter como papel higiênico só porque pode. Quando os membros da família tentam se opor ao seu comportamento nojento, ela responde com ameaças e intimidação que imediatamente anulam qualquer resistência. O novo comportamento agressivo de Meg se estende para além de casa quando ela é suspensa da escola por quebrar o crânio de 3 crianças. Ela não é mais a vítima de bullying, ela se tornou a agressora, usando a violência para resolver qualquer problema ou conflito. A garota assustada e submissa que costumava ser intimidada foi substituída por alguém que vê a agressão física como a primeira e melhor solução para qualquer situação. A situação se agrava quando Meg decide roubar uma loja de conveniência para conseguir dinheiro para sair da cidade. Ela força Peter a dirigir o carro de fuga, apontando-lhe uma arma e tratando-o como um cúmplice descartável. Peter, que costumava zombar e menosprezar Meg constantemente, agora segue as ordens dela sem questionar porque ele está genuinamente com medo do que ela pode fazer com ele. A experiência de Meg na prisão ensina-lhe que ninguém é digno de confiança e que mostrar vulnerabilidade só leva à exploração. Ela diz a Brian que não precisa mais de Luke ou de qualquer outra pessoa, tendo internalizado a mentalidade prisional de que conexões emocionais são fraquezas que podem ser usadas contra você. A garota que antes buscava desesperadamente amor e aceitação agora vê todos os relacionamentos como ameaças potenciais à sua segurança e dominância. O episódio demonstra como o sistema prisional pode criar criminosos mais perigosos do que reabilitar. Meg entrou como uma adolescente ingênua que tomou uma decisão ruim, mas saiu como alguém que vê a violência como parte normal da vida diária. O sistema que deveria ensiná-la sobre consequências, em vez disso, ensinou-a que a força faz o direito e que o medo é a forma mais confiável de controlar os outros. A submissão completa de Peter a Meg representa uma inversão total da dinâmica anterior do relacionamento deles. O homem que passou anos tratando a filha como inútil agora vive aterrorizado por ela, seguindo suas ordens e aceitando seus abusos sem resistência.
Isso mostra a rapidez com que a dinâmica de poder pode mudar quando alguém está disposto a usar a violência e a intimidação para conseguir o que quer. A história revela como o trauma e a influência institucional podem mudar fundamentalmente a personalidade e os valores de alguém. A transformação de Meg de vítima a agressora mostra como a exposição à violência e a mentalidade de sobrevivência da prisão podem anular anos de socialização e desenvolvimento moral. A doce e esperançosa garota sobre quem Brian escreveu em seu artigo de revista é soterrada por camadas de agressão aprendida e hostilidade defensiva que a prisão lhe ensinou serem necessárias para a sobrevivência. Antes de prosseguirmos, certifique-se de se inscrever se estiver gostando desta análise. O desastre da bebida energética de Peter. Como a experimentação imprudente quase o matou. A obsessão de Peter Griffin por energéticos Red Bull se intensifica, levando-o a criar sua própria versão tóxica caseira com querosene, causando falência renal completa que ameaça sua vida e força seu melhor amigo Brian a considerar o sacrifício final. Este episódio mostra como o comportamento impulsivo de Peter e a recusa em aceitar limites podem criar consequências de risco de vida para ele e para aqueles que o amam. A perigosa jornada de Peter começa quando ele descobre o Red Bull durante uma noite com seus amigos no bar. Após reclamar de exaustão por falta de sono, alguém lhe oferece a bebida energética, transformando-o imediatamente num maníaco hiperativo. A cafeína e os estimulantes dão a Peter uma descarga intensa a qual ele se torna completamente viciado, levando-o a ficar acordado por dias e a ter comportamentos cada vez mais erráticos, como dirigir até Nova York por impulso e aparecer em programas de jogos. Quando Lois percebe o quão perigosamente Peter está se comportando, ela intervém derramando todo o Red Bull dele no jardim. Em vez de aceitar esse limite razoável, Peter decide recriar a experiência por conta própria. Ele monta um laboratório improvisado no porão e começa a experimentar vários produtos químicos e substâncias, convencido de que pode criar sua própria bebida energética que lhe dará os mesmos picos de euforia que ele tanto deseja. A mistura caseira de Peter se torna cada vez mais perigosa à medida que ele adiciona produtos químicos tóxicos, incluindo querosene. Quando Brian tenta avisá-lo de que o querosene destruirá seu corpo, Peter descarta a preocupação com uma lógica distorcida, alegando que querosene é combustível, Red Bull é combustível, então querosene é Red Bull. Seu vício na descarga de energia anulou completamente seus instintos de sobrevivência e a capacidade de pensar racionalmente sobre as consequências da ingestão de produtos químicos industriais. O desastre inevitável acontece quando Peter desmaia após beber sua poção tóxica. Os exames hospitalares revelam que todos os produtos químicos que ele consumiu causaram insuficiência renal completa, deixando-o dependente de tratamentos de diálise 3 vezes por semana apenas para se manter vivo, na maior parte da tensão. Hartman explica que Peter precisa de um transplante de rim, mas a lista de espera pode levar meses, e a condição de Peter é muito grave para esperar tanto tempo sem encontrar um doador compatível. A crise médica coloca toda a família de Peter numa situação impossível. Lois se oferece para doar um de seus rins, mas os exames mostram que ela não é compatível. O único membro da família que poderia salvar a vida de Peter é Brian, mas como ele é um cachorro com órgãos menores, precisaria doar os 2 rins para dar a Peter função renal suficiente para sobreviver. Isso significa que Brian morreria para salvar a vida de Peter. A disposição de Brian em se sacrificar por Peter representa o teste final de sua amizade. Apesar do comportamento imprudente de Peter ser o único responsável pela crise, Brian se oferece para dar a vida porque Peter lhe deu um lar e o tratou como família. Brian argumenta que, como cachorro, ele só tem mais uns 8 anos de vida, enquanto Peter poderia ter mais 40 anos com o transplante. Essa decisão devasta a família, especialmente Stewie, que sequestra Brian para impedi-lo de fazer a cirurgia. O peso emocional do sacrifício de Brian força todos a confrontar como o comportamento impulsivo de Peter afeta as pessoas que se importam com ele. A tentativa desesperada de Stewie de salvar Brian, escondendo-o em um parquinho, mostra como as ações de Peter criam traumas para toda a sua família. O bebê se recusa a aceitar a perda de Brian e cria uma fantasia elaborada sobre eles vivendo juntos debaixo de um escorregador, demonstrando como a imprudência de Peter coloca membros inocentes da família em situações impossíveis. A decisão de última hora do Dr. Hartman de doar seu próprio rim salva Peter e Brian, mas o episódio deixa claro o quão perto Peter chegou de destruir a vida de seu melhor amigo por meio de seu próprio egoísmo. O fato de Peter ter precisado de 3 semanas de tratamentos de diálise e múltiplas experiências de quase morte antes de conseguir um transplante mostra o quão sérias foram as consequências de sua experimentação química. A história da insuficiência renal de Peter demonstra como o vício e o comportamento impulsivo podem escalar de atividades aparentemente inofensivas para crises que ameaçam a vida. Sua progressão de beber energéticos comerciais para criar misturas químicas tóxicas mostra como alguém pode racionalizar comportamentos cada vez mais perigosos quando busca uma sensação ou experiência específica. O episódio sugere que o verdadeiro vício de Peter não é em cafeína ou energéticos especificamente, mas na sensação de estar superenergizado e imparável. A emergência médica força Peter a confrontar como suas ações afetam os outros, especialmente quando alguém que ele ama está disposto a morrer por ele. O quase sacrifício de Brian serve como um alerta sobre o custo real do comportamento imprudente de Peter, mostrando que seus impulsos não só o colocam em perigo, mas também colocam as pessoas que se importam com ele em posições impossíveis. O pesadelo da escadaria de Peter.
Quando a reforma da casa se torna uma câmara de tortura diária, Peter Griffin fica preso num ciclo interminável de quedas dolorosas depois de Lois substituir as suas velhas escadas ásperas por umas novas escorregadias, transformando o que deveria ter sido uma simples melhoria doméstica numa fonte de constante sofrimento físico. Este episódio transforma a típica comédia pastelão de Family Guy em algo genuinamente lamentável, à medida que os repetidos ferimentos de Peter se acumulam num padrão de verdadeira angústia e desamparo. A crise começa com o que parece ser uma decisão razoável de melhoria da casa, quando o bebê Stewie pega uma farpa das velhas e ásperas escadas de madeira. Lois, sendo uma mãe zelosa, decide que a melhor solução é substituir as escadas velhas e perigosas por umas novinhas em folha. A casa da família tem se deteriorado claramente. Brian menciona que Meg está presa sob uma viga do telhado há 2 dias, sugerindo que a casa dos Griffin está caindo aos pedaços de várias maneiras. Quando Stewie se machuca nas escadas cheias de farpas, isso se torna a gota d'água que motiva Lois a agir. As escadas de substituição, a princípio, parecem uma melhoria lógica em relação aos degraus de madeira velhos e desgastados que estavam causando ferimentos. Lois os instala enquanto Peter está na farmácia, onde ele se distrai tentando descobrir se uma mulher hispânica trabalha lá ou é apenas mais uma cliente. O momento significa que Peter não tem voz na substituição das escadas e nenhuma oportunidade de testá-las antes que se tornem um elemento permanente na casa. A família vê isso como uma melhoria de segurança simples que evitará futuros acidentes. As novas escadas provam ser um erro catastrófico quando Peter volta para casa e imediatamente sofre uma queda devastadora. A nova superfície de madeira é completamente escorregadia, fazendo com que Peter perca o equilíbrio e caia violentamente. A reação dele em pânico. O que diabos aconteceu com as escadas? Estão todos escorregadios agora, revela o quão despreparado ele estava para essa mudança. A queda é tão grave que Lois fica genuinamente preocupada se ele está seriamente ferido, mas Peter se esforça para entender o que deu errado com o que deveria ter sido uma melhoria. O padrão de quedas torna-se implacável e cada vez mais desmoralizante para Peter, à medida que o episódio avança. Toda vez que ele tenta usar as escadas, ele sofre outra queda dolorosa. As quedas se tornam um pesadelo recorrente que domina sua existência diária, transformando o movimento básico em sua própria casa em uma perigosa pista de obstáculos. Cada incidente se torna mais frustrante que o anterior, à medida que Peter percebe que está preso em sua própria casa por escadas que parecem projetadas para machucá-lo. O estado psicológico de Peter se deteriora à medida que as quedas constantes afetam tanto seu corpo quanto sua confiança. Após vários acidentes, ele diz à família que nada daquilo está bem quando eles sugerem que ele só precisa ser mais cuidadoso. As lesões repetidas criam um estado de estresse crônico e ansiedade sobre algo tão básico quanto subir as escadas em sua própria casa. Peter fica tão traumatizado pela experiência que acaba decidindo abandonar o andar de cima por completo, criando um espaço improvisado no que parece ser um quarto superior. A situação atinge o auge do absurdo quando Peter constrói um ninho elaborado com suas cuecas velhas, declarando que chocará seus ovos e criará seus filhotes sozinho neste quarto. Esse comportamento bizarro representa o colapso psicológico completo de Peter em resposta à situação da escada. Ele tem tanto medo de cair de novo que prefere viver como um animal a arriscar outra descida pelas escadas mortais. Sua tentativa de montar algum tipo de sistema de roldanas para evitar usar as escadas falha espetacularmente, causando outra lesão que demonstra o quão desesperado ele se tornou. O isolamento de Peter no andar de cima torna-se uma forma de exílio autoimposto da sua própria família. O homem que geralmente domina as conversas e atividades familiares encontra-se literalmente separado do resto da casa pelo seu medo das escadas. Essa separação física também cria distância emocional, à medida que Peter se torna cada vez mais alheio à vida familiar normal. O comportamento bizarro dele sugere que ele está tendo algum tipo de colapso psicológico causado pelo constante trauma físico e estresse. O episódio transforma a típica comédia física de Peter Griffin em algo genuinamente desconfortável de assistir. Normalmente, a comédia física de Peter envolve ele se recuperando imediatamente de lesões ridículas. Mas as quedas nas escadas acumulam-se em sofrimento real. Cada queda se torna menos engraçada e mais preocupante, à medida que fica claro que Peter está genuinamente assustado e com dor. A natureza repetitiva dos acidentes tira o humor e revela a genuína impotência de alguém preso numa situação de vida insegura. A situação da escada destaca como uma reforma residencial bem intencionada pode rapidamente sair pela culatra e criar novos problemas piores do que a questão original. A decisão de Lois de substituir escadas ásperas por lisas resolve o problema das farpas, mas cria um risco de escorregamento que se mostra muito mais perigoso. O episódio sugere que às vezes a cura pode ser pior que a doença, especialmente quando melhorias de segurança não são devidamente planejadas ou testadas. A resposta de Peter à crise também revela sua incapacidade de se adaptar a mudanças ou encontrar soluções práticas para problemas. Em vez de resolver a superfície escorregadia com fitas antiderrapantes, sapatos melhores ou corrimãos, Peter refugia-se em comportamentos de evitação cada vez mais bizarros. A decisão dele de morar no andar de cima permanentemente, em vez de resolver o problema real, mostra sua tendência a criar soluções alternativas elaboradas em vez de lidar diretamente com as questões. O episódio demonstra, em última análise, como os perigos ambientais em casa podem perturbar completamente a vida normal e o bem-estar psicológico. A transformação de Peter de um patriarca familiar confiante para um ermita assustado e isolado mostra como acidentes repetidos podem corroer o senso de segurança e controle de alguém em seu próprio espaço.
As escadas tornam-se um símbolo de quão rapidamente espaços familiares podem se tornar ameaçadores quando as medidas de segurança falham. No fim do episódio, quando Lois finalmente restaura a escada antiga, o alívio de Peter é palpável. O retorno às escadas familiares e ásperas que podem causar farpas parece infinitamente preferível às escadas lisas que garantem quedas. A resolução sugere que, por vezes, soluções antigas e imperfeitas são melhores do que melhorias recentes que criam problemas imprevistos, e que a segurança doméstica exige uma consideração cuidadosa de todas as consequências potenciais, em vez de soluções rápidas que podem sair pela culatra. O pesadelo selvagem de Peter, como uma ida a um strip club, o transformou num selvagem. Peter Griffin fica completamente selvagem após passar 2 meses sozinho na natureza canadense, depois de um acidente de avião, perdendo toda a capacidade de falar e se comportar como um ser humano civilizado. Este episódio mostra a rapidez com que o isolamento e os instintos de sobrevivência podem anular anos de socialização, transformando Peter de um pai de família desajeitado em uma criatura primitiva que mal consegue reconhecer a própria família. O desastre começa com o que deveria ter sido uma divertida viagem de fim de semana, quando Quagmire convida Peter, Joe e Brian para visitar os famosos clubes de strip de Montreal. Quagmire providencia um avião particular para a viagem, completo com comodidades de luxo e até um mapa do banheiro que permite aos passageiros escolher onde descartar os dejetos. Os homens estão animados com a aventura e mentem para suas esposas sobre o verdadeiro propósito da viagem, com Peter dizendo a Lois que eles vão a negócios enquanto ela está distraída com outras questões domésticas. O comportamento imprudente de Peter durante o voo causa diretamente o acidente de avião que os deixa presos na natureza. Quando ele afirma ver um homem na asa, os amigos descartam como paranoia, mas Peter fica tão agitado que realmente sai para a asa durante o voo. Essa manobra insana faz o avião perder altitude e cair na remota floresta canadense, deixando os 4 homens presos, sem contato com a civilização e sem suprimentos de sobrevivência. A situação de sobrevivência imediata torna-se terrível à medida que o grupo enfrenta as duras realidades da natureza selvagem, vivendo sem preparação ou equipamento adequado. Eles não têm comida, água potável, nem abrigo além do que conseguem construir com destroços e materiais da floresta. Quagmire tenta assumir o comando estabelecendo protocolos básicos de sobrevivência, como acender fogueiras e criar armadilhas para conseguir comida, mas seus estilos de vida urbanos os deixaram completamente despreparados para esse nível de autossuficiência. A situação de Joe piora ainda mais quando ele acidentalmente aciona uma das armadilhas deles, quebrando as 2 pernas e deixando-o completamente imobilizado. As esperanças de resgate do grupo diminuem quando percebem que ninguém sabe seu verdadeiro destino, já que mentiram sobre a viagem. Após vários dias de tentativas de sobrevivência fracassadas e crescente desespero, eles chegam à dolorosa conclusão de que alguém precisa se aventurar na natureza desconhecida para encontrar ajuda. Como Peter é o único ainda móvel após a lesão de Joe, ele se oferece para caminhar pela floresta até chegar à civilização. Apesar de não ter habilidades de navegação ou experiência na natureza, a jornada solitária de Peter pela vasta natureza canadense se torna um pesadelo de isolamento e sobrevivência que muda fundamentalmente sua composição psicológica. Sem contato humano por 2 meses, ele é forçado a viver como um animal selvagem, buscando comida, construindo abrigos primitivos e se defendendo da vida selvagem real. A completa ausência de interação humana e o constante estresse da sobrevivência erodem gradualmente sua capacidade de fala, comportamento social e até mesmo o reconhecimento básico de conceitos civilizados. Quando as equipes de busca finalmente localizam Peter, após 2 meses, descobrem que ele se tornou completamente selvagem. Incapaz de falar além de grunhidos e rosnados, comendo lixo, atirando fluidos corporais e não demonstrando reconhecimento das normas sociais humanas. O homem que antes dominava as conversas familiares com suas opiniões e histórias barulhentas, foi reduzido a uma criatura primitiva que se comunica apenas por meio de comportamentos animalescos. Sua transformação é tão completa que ele nem reconhece a própria família quando eles se reencontram. O dano psicológico da provação de Peter na natureza mostra-se resistente a esforços de reabilitação convencionais. Sua família tenta várias abordagens para restaurar sua humanidade, incluindo mostrar-lhe objetos familiares como a televisão, tocar músicas que ele gostava e até mesmo usar vídeos pré-gravados que Peter havia ironicamente feito caso ele se tornasse selvagem. Apesar dessas tentativas, Peter permanece preso em seu estado primitivo, incapaz de acessar os padrões de fala e comportamentos sociais que antes definiam sua personalidade. A condição selvagem de Peter cria uma situação impossível para sua família, que deve escolher entre continuar tentativas fúteis de reabilitação ou aceitar que o homem que eles conheciam pode estar permanentemente perdido. O custo emocional torna-se insuportável ao verem alguém que amam reduzido a uma criatura selvagem que nem sequer os reconhece como membros da família. Lois enfrenta a dolorosa possibilidade de que seu marido precise ser solto na natureza, onde ele parece mais à vontade do que na sociedade humana. A decisão da família de libertar Peter de volta à floresta representa a aceitação de que 2 meses de isolamento quebraram algo fundamental em sua psique que talvez nunca seja reparado. A cena se torna profundamente trágica ao se despedirem de alguém fisicamente presente, mas psicologicamente inatingível, essencialmente lamentando uma pessoa que ainda está viva, mas que não está mais acessível a eles como um ser humano consciente. A recuperação milagrosa de Peter acontece quando Meg expressa amor e aceitação genuínos, apesar de sua condição, de alguma forma rompendo as barreiras psicológicas que o trauma e o isolamento haviam criado. A declaração dela de que ele sempre será seu pai desencadeia sua primeira fala humana em meses, ironicamente mandando-a calar a boca, o que representa um retorno aos seus padrões de personalidade familiares.
Este avanço sugere que a conexão emocional e a aceitação incondicional foram ferramentas de reabilitação mais poderosas do que qualquer intervenção técnica. O episódio demonstra a rapidez com que o isolamento extremo pode desfazer anos de socialização e desenvolvimento psicológico. A transformação de Peter, de uma criatura social prolixa para um primitivo grunhidor, mostra o quanto a consciência humana depende da interação social contínua e do reforço cultural. Sem outras pessoas para interagir, até mesmo habilidades linguísticas básicas atrofiam à medida que os instintos de sobrevivência anulam funções cognitivas superiores. A experiência de Peter também revela a fragilidade psicológica escondida sob sua aparência geralmente confiante. O homem que tipicamente se recupera de situações ridículas com o ego intacto fica completamente arrasado pela verdadeira adversidade e isolamento. Isso sugere que sua resiliência normal depende muito de sistemas de apoio social e ambientes familiares que não estavam disponíveis na situação de sobrevivência na natureza. A provação na selva retira todos os mecanismos de defesa e papéis sociais de Peter, revelando a pessoa vulnerável por trás de sua persona barulhenta e desagradável. Sem o emprego, a dinâmica familiar, os amigos e as atividades rotineiras para o definir, Peter perde completamente o sentido de identidade e volta ao modo de sobrevivência pura. O episódio sugere que a própria personalidade é mais frágil do que geralmente assumimos, exigindo reforço social constante para manter sua coerência e complexidade. O pesadelo social de Peter, como a doença o tornou invisível para os próprios amigos. Peter Griffin fica consumido pelo medo e ciúme quando sua doença força Lois a substituí-lo em seu time de boliche, apenas para descobrir que seus amigos preferem a companhia e o humor dela aos dele. Este episódio expõe a profunda insegurança de Peter sobre seu valor social e seu terror de ser substituído nos relacionamentos que definem sua identidade como homem. A crise começa quando Peter desenvolve uma doença grave que lhe dá uma voz incrivelmente grave e sexy que inicialmente encanta Lois, mas o deixa fisicamente debilitado. As tentativas desesperadas de Peter para manter seu recém-descoberto apelo sexual o levam a se deixar ficar mais doente deliberadamente, ignorando sua saúde em deterioração em favor de manter Lois atraída por ele. Quando ele finalmente se recupera, ele perde a voz sexy e descobre que está doente demais para participar de um importante torneio de boliche com Joey Quagmire. O tipo de atividade de confraternização masculina que forma o cerne de sua identidade social. O pedido de Peter para Lois o substituir no torneio de boliche parece um simples favor entre cônjuges, mas abre a porta para seu pior pesadelo sobre amizade masculina e hierarquia social. Peter assume que Lois será uma substituta temporária e inadequada que fará com que seus amigos apreciem ainda mais seu retorno. Ele não concebe que a esposa possa ser boa no boliche, ou, mais ameaçador ainda, que ela possa ser uma companhia mais divertida do que ele. O convite representa o primeiro grande erro de cálculo de Peter sobre seu valor insubstituível para seu grupo de amigos. O sucesso imediato de Lois com Joey Quagmire estilhaça as suposições de Peter sobre sua posição social e revela quão tênues suas amizades realmente são. Ela prova ser não apenas uma jogadora de boliche habilidosa que os ajuda a vencer o torneio, mas também uma contadora de histórias talentosa, que os entretém com anedotas sobre trapezistas e artistas de circo. Os homens ficam encantados com a companhia dela e começam a incluí-la em atividades que vão muito além do favor original do boliche, indo a jogos de beisebol, visitando bares e compartilhando o tipo de camaradagem masculina casual que Peter pensava pertencer exclusivamente a ele. O pânico crescente de Peter, ao ver seu substituto se desenvolver, torna-se o cerne emocional de seu sofrimento. Quando ele se recupera da doença e tenta voltar ao grupo, descobre que Joey Quagmire agora tem apelidos da Lois, Quags e Swanee, piadas internas que ele não entende, e uma dinâmica que não exige mais a sua presença. Suas tentativas de reaver sua posição contando suas próprias histórias falham completamente. Sua anedota sobre um homem engasgando com uma amêndoa e tendo um derrame horroriza em vez de entreter seus amigos, destacando como seu humor sempre foi grosseiro e insensível em comparação com a inteligência mais sofisticada de Lois. A profundidade da insegurança de Peter fica clara quando ele tenta desesperadamente afirmar seus direitos territoriais sobre suas amizades, dizendo a Lois que Joey e Quagmire são tudo o que ele tem, e exigindo que ela se atenha a compras de supermercado e lâminas de barbear cor-de-rosa enferrujadas. Este desabafo revela o quanto a autoestima de Peter depende de ser o centro das atenções em seu pequeno círculo social, e o quão ameaçado ele se sente por qualquer um que possa ser mais valioso para seus amigos do que ele. Sua alegação de que tem dificuldade em fazer novos amigos expõe a vulnerabilidade subjacente por trás de sua aparência tipicamente confiante. O colapso emocional de Peter, durante uma visita subsequente ao bar, mostra o quão completamente a situação desestabilizou seu senso de identidade. Quando seus amigos continuam a focar-se nas histórias divertidas da Lois, ignorando as suas contribuições, Peter fica cada vez mais frenético e desorientado, chegando mesmo a trocar os nomes dos amigos. Seu apelo desesperado de "por favor, olhem para mim" revela alguém cuja identidade inteira depende de ser o centro das atenções nas interações sociais, e que não consegue lidar com ser relegado a um papel secundário em seu próprio grupo de amigos. A crise força Peter a confrontar a incômoda realidade de que suas amizades podem ter sido baseadas mais em hábito e conveniência do que em apreço genuíno por sua personalidade ou companhia. A fácil integração de Lois no grupo sugere que o papel de Peter não era tão insubstituível quanto ele acreditava, e que seus amigos talvez estivessem tolerando, em vez de realmente desfrutando de sua companhia. Essa percepção atinge o cerne da identidade masculina de Peter, construída em torno de ser a figura dominante e divertida em qualquer situação social.
O medo de Peter da irrelevância social reflete ansiedades mais profundas sobre o envelhecimento, a mudança de relacionamentos e a possibilidade de que as pessoas mais próximas a ele possam, na verdade, preferir a vida sem ele. O episódio explora o medo universal de que talvez não sejamos tão importantes para os outros quanto eles são para nós, e que nossa ausência possa ser mais um alívio do que uma perda. Para alguém como Peter, cuja autoestima depende muito de validação externa e domínio social, essa possibilidade representa uma ameaça existencial. A resolução surge quando Lois voluntariamente se afasta das amizades, reconhecendo que a necessidade de Peter por esses relacionamentos supera o prazer que ela mesma obtém deles. A decisão dela de priorizar o casamento em detrimento das novas amizades demonstra maturidade emocional e sacrifício. Mas também destaca o quão frágil o ego de Peter realmente é. O facto de ele não conseguir partilhar estas amizades ou competir por atenção revela uma insegurança significativa por trás da sua confiança geralmente exuberante. A saída graciosa de Lois do grupo de amigos, completa com comentários propositalmente desagradáveis sobre menstruação e higiene feminina, mostra que ela entende que as necessidades sociais de Peter são mais desesperadas do que as dela. A sua vontade de parecer chata e nojenta para preservar o orgulho masculino de Peter revela tanto o seu amor por ele quanto o seu reconhecimento do quanto a identidade dele depende dessas amizades. O episódio sugere que, às vezes, manter relacionamentos exige que uma pessoa sacrifique suas próprias oportunidades sociais para o bem-estar psicológico do parceiro. O episódio, em última análise, expõe o quanto da amizade masculina pode ser construída sobre performance e competição, em vez de uma conexão emocional genuína. O terror de Peter de ser substituído sugere que seus relacionamentos com Joe e Quagmire são mais sobre manter sua posição em uma hierarquia social do que sobre laços pessoais profundos. A facilidade com que Lois assume seu papel indica que a dinâmica do grupo nunca foi realmente sobre as qualidades únicas de Peter, mas sim sobre ter alguém para preencher uma função social particular que poderia ser desempenhada por quase qualquer pessoa com habilidades sociais básicas e senso de humor. A perda devastadora de Peter. Como a morte de Brian destruiu seu mundo, Peter Griffin experimenta a dor mais profunda de sua vida quando Brian morre em um acidente bizarro de hockey de rua, revelando a profundidade de sua amizade improvável e forçando Peter a confrontar o que significa perder alguém que realmente o entendia. Este episódio retira toda a resiliência cômica usual de Peter, e o mostra genuinamente destruído pela perda do relacionamento que definia seu núcleo emocional. A tragédia começa no que deveria ter sido um dia comum de lazer ao ar livre, quando Stewie decide destruir sua máquina do tempo e sugere que ele e Brian comecem a jogar hóquei de rua como um novo passatempo. Após encontrarem um gol de hóquei em perfeito estado no lixão, eles o montaram na rua para um exercício casual ao ar livre. A atividade representa um raro momento de diversão simples e saudável para ambos os personagens. Brian fazendo uma pausa de suas habituais atividades intelectuais, e Stewie explorando atividades normais de infância, em vez de seus típicos planos de dominação mundial. O acidente acontece com uma rapidez chocante quando Brian vai buscar as suas joelheiras e um carro em alta velocidade o atinge enquanto ele está posicionado perto da baliza de hóquei. O motorista nem para verificar Brian, deixando Stewie sozinho para testemunhar os ferimentos devastadores de seu melhor amigo. A cena se torna imediatamente trágica quando Brian jaz ferido na rua, seus ferimentos tão graves que nem mesmo o veterinário consegue salvá-lo. O que começou como uma brincadeira inocente se transforma em um pesadelo impensável em questão de segundos. A cena da morte de Brian se torna um dos momentos mais emocionalmente devastadores da série, enquanto ele usa seus últimos suspiros para dizer à sua família o quanto eles significaram para ele. Suas últimas palavras, captura a gratidão e o amor que definiram sua relação com a família Griffin. A reação imediata de Peter mostra completa devastação, enquanto ele freneticamente conta a Brian sobre todas as coisas que eles deveriam fazer juntos, incluindo se tornarem praticantes de windsurf, onde Peter seria um pouco melhor, mas ambos seriam bons. Isso revela o profundo afeto de Peter, misturado com sua natureza competitiva típica, mostrando como a amizade deles abrangia tanto o amor genuíno quanto a necessidade de Peter de se sentir superior. A cena do funeral expõe a extensão total do colapso emocional de Peter, enquanto ele luta para articular o que Brian significava para ele diante dos presentes. Sua comparação da dor a torcer o tornozelo 2 vezes a princípio parece a típica insensibilidade de Peter, mas na verdade representa sua tentativa de quantificar a dor emocional nos únicos termos que ele entende. Quando ele chama Brian de seu melhor amigo em todo o mundo e diz que ele era como um irmão, Peter revela a profundidade de um relacionamento que transcendeu a dinâmica típica de dono de animal de estimação e se tornou algo verdadeiramente significativo. A dor de Peter se manifesta de maneiras que mostram o quão profundamente a perda de Brian perturbou sua existência diária. Um mês após a morte, Peter ainda serve automaticamente o jantar a Brian antes de se dar conta, indicando quão enraizadas suas rotinas haviam se tornado. O comentário dele sobre esta ser a pior dor que já sentiu, e que passará o resto da vida sentindo falta dele, mostra um nível de honestidade emocional raramente visto em Peter, que geralmente desvia sentimentos sérios com humor ou bravata. A sugestão de ter um novo cachorro cria um conflito interno em Peter entre sua necessidade prática de seguir em frente e sua lealdade à memória de Brian. Enquanto Lois sugere que encontrar um novo animal de estimação pode ajudar a família a se curar, Peter aborda essa decisão com uma ponderação incomum. Sua disposição em sequer considerar substituir Brian mostra o quanto a perda afetou sua vida diária, enquanto sua abordagem cuidadosa na escolha de Vinny indica sua consciência de que nenhum cão poderia realmente substituir o que ele tinha com Brian.
A interação de Peter com Vinny revela como ele está tentando reconstruir a companhia que perdeu, ao mesmo tempo em que reconhece que essa nova relação será fundamentalmente diferente. Quando Vinny se oferece para cozinhar o jantar e demonstra consideração imediata por Lois, Peter parece genuinamente impressionado por qualidades que Brian nunca possuiu. No entanto, o entusiasmo dele, certo? Quando Vinny afirma ser um caçador de gatas, mostra Peter tentando recapturar os aspectos de união masculina de seu relacionamento com Brian, sugerindo que ele busca a satisfação de necessidades emocionais específicas. O episódio demonstra como a morte de Brian afeta toda a visão de mundo de Peter sobre relacionamentos e lealdade. Brian representava a estimulação intelectual, apoio emocional e uma companhia sem julgamentos que Peter não conseguia encontrar em nenhum outro lugar de sua vida. Ao contrário de seus amigos humanos que frequentemente o zombavam ou o ignoravam, Brian realmente se importava com o bem-estar de Peter e oferecia conversas sofisticadas que desafiavam Peter a pensar além de suas perspectivas simplistas habituais. A dor de Peter também revela sua capacidade de amar genuinamente por trás de sua fachada tipicamente egoísta. A sua descrição de Brian como alguém inteligente e leal mostra que Peter realmente valorizava as melhores qualidades de Brian, em vez de apenas vê-lo como entretenimento ou um impulso para o ego. O fato de Peter considerar essa perda pior do que qualquer dor física que já sentiu indica sua capacidade de formar laços emocionais profundos, apesar de seu foco usual em gratificação imediata e preocupações superficiais. O processo de aceitar Vinny na família força Peter a confrontar o que tornava sua relação com Brian especial, enquanto permanece aberto a novas formas de companheirismo. A personalidade operária e as habilidades práticas de Vinny representam um tipo de amizade diferente da abordagem intelectual de Brian, mas que, de certa forma, pode complementar melhor a personalidade de Peter. Isso sugere que o processo de luto de Peter envolve tanto honrar seu relacionamento passado quanto permanecer aberto a conexões diferentes, mas igualmente significativas. A experiência de Peter com o luto revela, em última análise, profundidades emocionais que seu comportamento bufão geralmente esconde. A perda de Brian retira seu humor defensivo e o força a articular sentimentos genuínos sobre amor, amizade e perda. Seu discurso fúnebre, apesar do início desajeitado, torna-se uma homenagem surpreendentemente comovente que mostra a capacidade de Peter para emoções sinceras quando as circunstâncias exigem. O episódio sugere que, por trás do exterior desagradável de Peter, existe alguém capaz de formar laços profundos e sentir uma dor genuína quando essas conexões são rompidas. O impacto a longo prazo da morte de Brian continua a moldar o comportamento e os relacionamentos de Peter, ao longo do episódio, mostrando como uma perda significativa pode alterar fundamentalmente a abordagem de alguém à vida e às conexões. Sua disposição em acolher Vinny, ao mesmo tempo em que honra a memória de Brian, demonstra crescimento emocional e o complexo processo de cura, mantendo a lealdade a relacionamentos importantes que terminaram. A dupla crise de Peter. Como a perda do emprego e a impotência destruíram sua identidade masculina. Peter Griffin sofre um colapso psicológico completo quando a perda do seu emprego como operador de empilhadeira desencadeia uma disfunção erétil severa, criando um ciclo vicioso onde o desemprego destrói sua confiança sexual e a impotência reforça seu sentimento de inutilidade como homem. Este episódio explora como a identidade masculina tradicional depende tanto do sucesso profissional quanto do desempenho sexual, e como a perda de qualquer um deles pode devastar todo o senso de autoestima de um homem. A crise começa quando Peter é promovido a operador de empilhadeira, o que inicialmente o enche de orgulho e entusiasmo com seu novo status no trabalho. O trabalho vem com um aumento de 5% e o respeito que acompanha a operação de máquinas pesadas, fazendo Pedro sentir-se mais importante e capaz do que em anos. Ele se deleita com o poder e a liberdade que a empilhadeira lhe proporciona, usando-a para se exibir para os amigos e se sentir superior aos pedestres que não conseguem ver sua posição elevada. A empilhadeira se torna um símbolo de sua competência masculina e autoridade no local de trabalho. O comportamento imprudente de Peter com a empilhadeira prepara o desastre inevitável que irá despojá-lo de sua recém-descoberta confiança. Sua decisão de dirigir a empilhadeira para dentro de uma sala de conferências durante uma apresentação de vendas, ferindo 2 pessoas e causando danos materiais significativos, representa o tipo de ação impulsiva e impensada que definiu seu caráter ao longo da série. No entanto, desta vez as consequências vão muito além de um constrangimento temporário. O chefe o demite imediatamente por negligência grave, tirando-lhe tanto a renda quanto o senso de identidade profissional. A perda do emprego cria uma pressão financeira imediata que força uma reestruturação completa da dinâmica familiar dos Griffin. Com suas economias diminuindo e as contas se acumulando, Lois não tem escolha a não ser procurar emprego no supermercado local, tornando-se a principal provedora da família pela primeira vez em seu casamento. Peter se vê relegado ao papel de dono de casa, responsável por cozinhar, limpar, lavar roupa e cuidar das crianças, tarefas que nunca realizou e que considera fundamentalmente femininas. A dificuldade de Peter com as responsabilidades domésticas revela o quão despreparado ele está para qualquer coisa fora dos papéis masculinos tradicionais. Suas tentativas de cozinhar resultam em servir a família galinhas d'Angola cruas, enquanto seus esforços na lavanderia envolvem usar a lava-louças quando a máquina de lavar apresenta problemas. Seu desconforto em trocar a fralda de Stewie se torna tão extremo que ele narra todo o processo para evitar qualquer sugestão de impropriedade, evidenciando sua ansiedade em realizar tarefas que considera trabalho de mulher. A inversão completa dos papéis de gênero tradicionais na casa dos Griffin cria uma pressão psicológica que se manifesta como disfunção erétil, gerando um símbolo físico da masculinidade perdida de Peter.
Quando Lois volta do trabalho buscando intimidade sexual, Peter se vê incapaz de corresponder, dizendo a ela que seu porco não pode participar da gororoba esta noite. A linguagem eufemística revela seu constrangimento em discutir o problema diretamente, enquanto o momento deixa clara a conexão entre sua identidade profissional perdida e sua disfunção sexual. A impotência de Peter torna-se uma fonte de humilhação pública quando ele confessa a Joey Quagmire que mentiu sobre ter uma ereção mais cedo naquela noite. Seu apelo desesperado, por favor não me faça ir para casa e desapontar minha esposa novamente, mostra como a disfunção sexual se tornou uma fonte diária de vergonha que reforça seus sentimentos de inadequação como marido. Até os amigos dele reconhecem a gravidade da situação. Com Quagmire oferecendo soluções cada vez mais elaboradas para restaurar a função sexual de Peter, a consulta médica com o Dr. Hartman não oferece ajuda real, pois o médico sugere o divórcio como solução e admite que tem prescrito medicamentos para disfunção erétil como antidepressivos. Essa incompetência força Peter a depender de seus amigos para obter apoio, levando a tentativas cada vez mais desesperadas e humilhantes de restaurar sua função sexual por meio de ajudas mecânicas e manipulação psicológica. A engenhoca de marionete sexual de Quagmire representa as profundezas às quais o desespero de Peter o levou. O colapso emocional de Peter revela o quanto sua identidade depende de validação externa e de marcadores tradicionais masculinos de sucesso. Sua incapacidade de sustentar financeiramente a família ou satisfazer sexualmente a esposa elimina as duas principais formas pelas quais ele define seu valor como homem. O episódio mostra como a identidade masculina pode ser frágil quando construída inteiramente na performance, em vez de no valor intrínseco ou na inteligência emocional. A conexão entre emprego e função sexual torna-se explícita quando Quagmire identifica a perda de emprego de Peter como a causa de sua impotência, explicando que ele foi completamente emasculado porque não é mais o provedor. Este diagnóstico sugere que a disfunção sexual de Peter é psicológica, e não física, decorrente de sua incapacidade de cumprir o papel masculino tradicional de provedor financeiro. O episódio sugere que a identidade masculina está tão ligada ao sucesso profissional que o desemprego pode, literalmente, tornar um homem impotente. A tentativa desesperada de Peter para reaver o emprego envolve o uso de um cupom de Dia dos Namorados de seu chefe que promete uma segunda chance por ter sido demitido por negligência grave. Esta solução absurda destaca tanto a falta de habilidades convencionais de resolução de problemas de Peter, quanto o seu reconhecimento de que o emprego é essencial para o seu bem-estar psicológico. A existência de tal cupom sugere que seu chefe antecipou o fracasso inevitável de Peter, tornando sua recontratação previsível e, de certa forma, patética. A restauração imediata da função sexual de Peter, ao recuperar o emprego, confirma a natureza psicológica de sua disfunção e a conexão direta entre sua identidade profissional e sexual. A sugestão dele de que ele e Lois façam sexo ali mesmo, em uma pilha de pão pita no supermercado, representa uma reafirmação agressiva de sua dominância masculina e confiança sexual. A natureza grosseira desta sugestão mostra Peter a compensar em excesso seu período de disfunção, sendo agressivamente sexual. O episódio revela como os papéis de gênero tradicionais podem criar pressão psicológica que se manifesta em sintomas físicos quando esses papéis são ameaçados ou invertidos. A completa incapacidade de Peter de se adaptar às responsabilidades domésticas ou de aceitar a esposa como principal provedora sugere uma rigidez na identidade masculina que torna os homens vulneráveis a crises quando as circunstâncias mudam. Sua recuperação depende inteiramente de restaurar arranjos tradicionais, em vez de desenvolver novas formas de definir o valor masculino. O enredo demonstra como o desemprego pode afetar todos os aspectos da vida de um homem quando sua identidade é construída em torno de papéis masculinos tradicionais. A perda do emprego de Peter não cria apenas problemas financeiros. Isso desencadeia uma cascata de problemas psicológicos que afetam seu casamento, sua autoestima e até sua saúde física. O episódio sugere que homens que atrelam seu valor inteiramente ao sucesso profissional e ao desempenho sexual são extremamente vulneráveis a um colapso psicológico completo quando qualquer um desses elementos é ameaçado. A resolução, embora proporcione alívio imediato a Peter, pouco faz para abordar a fragilidade subjacente da sua identidade masculina ou para desenvolver fontes alternativas de autoestima que possam ser mais resilientes a futuros reveses. Seu retorno à posição de operador de empilhadeira restaura sua confiança, mas o deixa tão vulnerável a crises futuras quanto antes, sugerindo que sua recuperação é temporária em vez de transformadora. Se você gostou do vídeo, inscreva-se, e te vejo no próximo vídeo sobre os episódios mais sombrios de Family Guy.